no livro da vida. Não tem um nome escrito no livro da vida. Mas, por outro lado, lembra que Jesus falou? Jesus falou assim: tenho ovelhas que estão onde? Fora do meu aprisco, em outros apriscos. Quando eu falar, elas ouvirão a minha voz e me reconhecerão. Então, é lógico, irmãos, que é muita arrogância da nossa parte a gente dizer que todo o povo salvo está dentro da igreja adventista. Quem falar isso está mentindo, não está nem se apoiando na palavra de Deus. Porque se Jesus falou que a maioria das ovelhas está em outro aprisco, então porque a gente faz parte de um grupo aqui muito pequenininho, nós não somos a maioria. Somos nem 20 milhões no mundo todo. O mundo tem 7 bilhões, como é que a gente poderia ter a arrogância de falar que todo povo salvo está aqui dentro? Mas tem uma igreja que fala que os salvos só serão salvos aqueles que estão dentro dessa igreja. E a Igreja Católica prega isso, que só haverá a salvação, só a salvação na igreja. A gente prega que só a salvação em Cristo. E por isso a gente ensina que mesmo pessoas que não estão na igreja adventista serão salvas. Porque elas têm uma fé em Cristo Jesus e é Ele que salva. Então, isso é pregar a graça de Cristo, irmãos, e não a placa da nossa igreja. A gente não pode misturar essas duas coisas. É o Evangelho que salva pela graça por meio da fé. Nunca podemos deturpar isso aqui, ok? Muito bem, então, veja que depois, então, fez o relato da primeira besta, surge a segunda. A segunda é um pouco diferente. Olha só o que diz o texto. No texto diz: vi ainda uma outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, ela parecia como um cordeiro, mas falava como um dragão. Você já sabe quem é o dragão. E você agora já sabe quem é o cordeiro também. Quem é o cordeiro? É Jesus. É Jesus. Quem é o dragão? É Satanás. Então está falando assim, agora surge um novo reino, uma outra besta, só que essa besta surge da terra. A gente sabe pela profecia, se você for para Apocalipse 17, o que é surgir do mar? Mar significa povos, multidões e nações. Então, essa besta que surge do mar, ela surge do meio de um lugar muito povoado. E aí, essa primeira besta se aplica ao sistema papado, que surgiu no meio da Europa, que é o lugar mais povoado da Terra. E em contrapartida, essa segunda besta surge da terra. E terra é o oposto de mar, no sentido da profecia. É um lugar deserto, inabitado ou pouco habitado. Então, tem um reino que no período ali, depois que termina os 1260 anos, esse reino surge num lugar inabitado. Então, nós temos essas características. Além disso, esse reino, ele é diferente porque ele começa a sua história falando como cordeiro. Só depois ele fala como dragão. Então, uma nação que surgiu num lugar desabitado, pregando coisas que se assemelham à pregação do cordeiro. E isso se cumpre perfeitamente nos Estados Unidos da América. Porque durante essa Inquisição que houve na Europa, o que aconteceu com os protestantes de vários países? Fugiram para a América. Fugiram, não dá mais para ficar na Europa. Então, pessoas de vários países entraram no barco, atravessaram o oceano e foram para lá nos Estados Unidos. Quando eles chegaram nos Estados Unidos, qual era a proposta da nova terra? Fundaram uma nação liberdade religiosa. Aqui, ninguém vai ser perseguido por sua religião, não importa qual seja. Aqui vai ser uma terra de liberdade, de oportunidade. E de fato, irmãos, olha como eles prosperaram. O nosso país é mais antigo que os Estados Unidos. E olha a distância que a gente tem deles, culturalmente, do ponto de vista educacional, de liberdade de comércio, político. Olha a distância que a gente tem dos Estados Unidos. Então, a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade. Na chegada dos Estados Unidos, lá, a Estátua da Liberdade Nova York. É uma coisa interessante. A Estátua da Liberdade fica onde lá nos Estados Unidos? Em Nova York. A Estátua da Liberdade foi um presente da França. A França foi o primeiro país pagão, o primeiro país que por decreto falou: Deus não existe, muda todas as igrejas
católicas e protestantes da França em templos de adoração à razão. A deusa da razão Revolução é aquela Francesa. estátua que a França deu de presente para os Estados Unidos. Aquela estátua da Deusa da liberdade razão. lá é o maior símbolo pagão da Terra. E por esquisito que é, foi recebido de bom grado pelo maior país protestante da Terra. Mas aquela mulher Ovelha lá que falava é a com deusa da o razão, dragão. que os franceses cultuam até hoje. Vocês viram a abertura das Olimpíadas, né? Sim, sim. Como é a questão do paganismo ali na França até hoje. Isso é histórico, tá? Isso é histórico desde o iluminismo. Muito bem. Então, você tem a independência dos Estados Unidos em 1776, quando bem próximo do encerramento da profecia dos 1260 anos. É muita coincidência, né? Muito bem, e aí o texto continua dizendo assim, ó: essa besta exerce a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que todos os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Agora a gente entra em terreno de coisas que ainda estão no futuro. Esse verso ainda não se cumpriu. Quando a gente olha para o passado, a gente vê todas essas coisas. E aí, irmãos, para que Jesus deixou a profecia para a gente? Para você olhar para o passado e ver o cumprimento cirúrgico de todos os mínimos detalhes e você ter a fé fortalecida e estar preparado, porque se o que do passado se cumpriu, no futuro não vai falhar. Se cumprirá. Vai se cumprir também. Aqui está dizendo para nós uma coisa muito séria. Está dizendo o seguinte, que o maior país protestante do planeta vai se juntar, vai defender, vai incentivar, vai estimular a adoração ao Papa e ao sistema católico. Catolicismo. Não é uma coisa mais doida? E isso... Vão se juntar. A gente pega Ecumenismo. e fala, mas isso é um absurdo, não tem fundamento nenhum um negócio desse, né? Como é que pode um negócio? Duas coisas parecem tão opostas assim, ó. A Bíblia está dizendo para nós que em algum momento no futuro, os Estados Unidos vai forçar por lei a adoração aos dogmas, ao sistema religioso católico. É o que está escrito no texto. Mas será que tem alguma evidência histórica que a gente consegue provar que já tem algum conluio, algum laço sendo formado dessas duas nações tão aparentemente opostas? Será que a besta que surge do mar vai realmente se juntar com a besta que surge da terra? Será que a gente vai ver isso aqui acontecer? A Casa Branca trabalhando em parceria com o Vaticano? 24 de fevereiro de 1992. Não é recente não, tá? Revista Time. A capa da revista Time, tá? Santa Aliança. Quem que você tem aqui? A foto do presidente dos Estados Unidos e a foto do Papa da época. O que eles fizeram? Se não me engano, acho que esse senhor aqui é o Ronald Reagan. Ronald Reagan. Tá? E o Papa João Paulo II. Esses dois caras trabalharam em segredo para derrubar o Muro de Berlim. Para trabalhar contra os Estados Unidos. Ele tem por inimigo o esquerdismo, né? O socialismo. Então, lá na Alemanha, lembra que estava dividido? Um lado da direita, um lado da esquerda, lá, e aí os dois trabalhando juntos. Capa da revista Times. O Reagan é republicano. Trabalhando em parceria. Acabou aqui, isso será? Próximo presidente, Bill Clinton. Novamente aqui, né, na visita com o Papa, o mesmo Papa, né? Aqui já mudou o Papa, é o Bento, e aqui o George Bush. Aqui nós temos o Barack Obama e o Papa atual. George Bergoglio. E aí, irmãos, Francisco. esse encontro aqui foi diferente. O Papa Francisco, para vocês terem ideia, o que seria o Senado para nós, lá nos Estados Unidos é o Congresso americano. O Congresso americano, para vocês terem ideia, o Congresso americano tem pastores lá. Tem culto dentro do Congresso americano.
Inclusive, esses pastores, eles recebem uma nomeação por um período. Então tem uma época que é um pastor de uma igreja que trabalha lá como capelão, tem uma época que muda, é um pastor de outra igreja, e um período atrás era um pastor adventista que trabalhava lá como capelão do Congresso americano. Então é diferente, não é igual ao Senado brasileiro, que tem ocultismo, que tem candomblé, que tem coisas Capeta mesmo, lá nos Estados Unidos é diferente. Mas nunca antes um Papa havia entrado no Congresso americano e discursado. E isso aconteceu com Francisco. Francisco foi convidado, ele fez um discurso lá dentro. No final do discurso, ele foi ovacionado. Em pé. Aplaudiram ele em pé. Então, aquela imagem, pesquisa isso pesquisa na internet, dá um Google depois. Nunca isso aconteceu antes. Então, os laços estão se estreitando. E isso aqui, não tem nada de recente. Barack Obama nem é mais o presidente hoje. Então, os laços estão se estreitando e isso não tem nada de novo. Só que a palavra de Deus já está falando isso. Mas sabe o que eu observo, irmãos? A Bíblia fala um monte de coisa e a gente aqui fica dormindo. É a gente que está embalado no sono da distração. A distração, a bela adormecida. Que a gente vive está terrível. A gente anda extremamente distraído, está do jeito que Satanás gosta. A gente anda preocupado e gastando nosso tempo e jogando fora o nosso tempo. Você está vendo aí a questão de tigrinho, né? O jogo do tigrinho. Pelo amor de Deus, gente, o brasileiro já ganha tão sofrido. Você viu estudos de supermercado falando que a quantidade de compra, o valor da compra por mês diminuiu, porque o dinheiro está indo para essas coisas aí. O tigrinho, para os joguinhos, games. Então, irmãos, assim, olha, hoje a gente vive no mundo da distração. E a palavra de Deus está gritando, está sussurrando, está chamando a gente para a gente estudar, para a gente ver o que está acontecendo, para abrir os nossos olhos, para a gente não ser pego de surpresa. Porque Deus quer aqui nos preparar para quando as coisas acontecerem, a gente fala, tá aí, e a gente está distraído. Sim, a gente está boiando. E as coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz, e a gente não percebe. Os sinais estão lá. Então, irmãos, veja que o que essa profecia diz para a gente, que em algum momento no futuro, essa aliança vai se estreitar tanto, que os Estados Unidos vai propor uma legislação lá, vai começar lá, e o restante do mundo vai seguir, vai acompanhar, para que as pessoas adorem o sistema católico. Como é que ele vai fazer isso? Através da marca da besta. E aí esse assunto, pensa num monte de teoria doida que já surgiu, né? A marca da besta, o livro do Apocalipse capítulo 13, vai falar do número 666, e aí eu já vi de tudo que você puder na internet, acho que você também, né? Já vi que era código de barras. Aí depois de um tempo, o código de barras hoje já passou, agora é QR Code, né? QR Code. QR Code. E aí, por aí vai. Depois já virou um chip, né? Chip. Implantado assim. E aí, irmãos, como falava que era chip, você lembra que ele começou a vir nos cartões de crédito pra gente agora com chip, né? Chip. Aí o povo já começou a ficar assustado. Não, eu quero o meu só na tarja magnética, eu não quero o meu chip. E pronto, né? E aí foi. E a gente, no final das contas, esperava uma coisa implantada na pele e veio implantada no celular, né? O chip está no celular, né? E aí, um monte de gente falando que essas coisas seriam assim, uma marca. QR Code. Mas a Bíblia não fala nada disso. Ela fala que essa marca haveria ser posta na mão e na testa. Mas lembra que profecia, 85% do que você lê é um símbolo, não é o que você lê literal. Então, ali aparece a marca da besta em oposição ao selo de Deus. O que é a marca da besta? É uma contrafação do selo de Deus. Tudo que Satanás faz, ele quer imitar Deus. Deus tem um trono, Satanás quer ter um trono. Deus tem anjos que o adoram, Satanás conseguiu arrastar uns anjos que o adoram. Deus tem um povo, Satanás quer ter um povo. Deus tem sua igreja, Satanás quer ter uma igreja. Satanás é um baita de um cara que só quer copiar tudo que Deus tem, porque ele
isso que Imitador. fez ele cair no pecado, né? A inveja, ele quer ser Deus. Isso está na Bíblia, não é? Vai ser Ele quis adorado. se exaltar acima do Altíssimo. Então o que acontece? Ele olhou para Deus e falou assim: Deus tem um sinal, Deus tem uma marca. Ah, eu quero ter também. Qual é a marca de Deus? Vamos para o último texto dessa noite? Livro de Ezequiel. Ezequiel. Qual é a marca de Deus? Ezequiel. Livro de Ezequiel, está no Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Também lhes dei os sábados como sinal entre mim e eles, para lembrá-los que eu sou Yahvé, que os separou para serem santos. Olha o verso 20. Verso 20. Guardem os meus sábados como dias santos, pois são um sinal entre mim e vós, para lembrar-vos que eu sou o Senhor teu Deus. Sim. Qual é o sinal de Deus? Sábado. O selo de Deus. A marca de é Deus a obediência ao sábado. sábado. Mas, irmãos, são 10 mandamentos porque só um. São 10. Por que Deus não falou, não adore imagens e será um sinal entre mim e vós? Não deem falso testemunho e será um sinal entre mim e vós? Dos 10, qual é o único que não é invisível, que é totalmente tangível? Para pensar. Se você olhar aqui um para o outro que está sentado dessa noite, você consegue falar, esse aí não adora a Deus acima de todas as coisas. A gente consegue enxergar isso do outro? Não. Esse aí, eu não sei quando a gente sabe alguma história, né? Mas esse aí tem cara de que não honra pai e mãe. Não dá para saber. Agora, só tem um mandamento, que ele é tangível para o mundo, para a realidade do mundo que a gente vive. Fala, cara, esse aí, ele pausa o cotidiano dele por 24 horas, para voltar a vida dele, a família dele para outro propósito, durante um período de tempo. É o único mandamento tangível do mundo que a gente vive. E por isso é o melhor sinal de identificação do povo de Deus. Esse é o sinal de Deus. Logo, o que Satanás vai fazer? O que ele pensou? Deus tem um dia da semana, eu quero ter um dia da semana também. E aí, o que Satanás trabalhou ao longo dessas religiões pagãs ao longo dos séculos? Um dia da semana, e esse dia é o domingo. Deixa eu até corrigir o que eu estou falando aqui. Pela Bíblia eu não posso falar, esse dia é o domingo. Lembra que agora eu estou falando de coisas que vão acontecer no futuro? Então eu vou falar de forma correta. Esse dia será o domingo. Então hoje o domingo não é a marca da besta. Será. Quando que será? Quando os Estados Unidos promulgar uma lei, e nessa lei ele vai obrigar as pessoas a trabalharem de segunda a sábado, ou seja, vai obrigar as pessoas a transgredir o sábado de Deus, e vai obrigar as pessoas a descansar no domingo. O que vai acontecer com aqueles que querem obedecer, receber o sinal de Deus? Vão ter dificuldades. Porque no dia que eles descansam, eles vão ser obrigados a trabalhar. Não é muito diferente do que a gente tem hoje, só que não temos uma coisa por força de lei. E nessa época vai ter. E isso vai chegar aqui no Brasil, vai ser copiado por nós também. Então, com isso, a segunda besta exerce a sua autoridade na presença da primeira e obriga o mundo a adorá-la. O que vai acontecer a partir daí? As pessoas, vai haver a grande controvérsia, as pessoas vão ouvir a discussão desse assunto. Então, é nesse momento que Jesus, lá no Novo Testamento, ele pega e fala assim: vocês serão levados perante os tribunais e vocês terão que dar testemunho de mim. A razão da sua fé. Então, em alguns momentos, às vezes, pode ser que quando tudo isso aconteça, alguns de nós não estejamos mais aqui, mas pode ser que alguns de nós sejamos estes que sejamos levados diante do tribunal para poder falar: por que você foi preso? Você rejeita tudo isso que você acredita? E você vai falar: não posso, porque a palavra de Deus diz assim.
Você vai defender Cristo diante do tribunal. E um pouco de perseguição a gente já percebe que isso já existe no mundo e no Brasil não está muito diferente, né? Então, irmãos, a profecia, ela vem não para nos deixar com medo, ela vem para nos despertar. Esse é o propósito de toda a palavra de Deus, especialmente as profecias. Que ela possa te despertar também e que possa nos fazer ter novamente uma vida com propósito e fugir das distrações e ter em mente qual é o caminho, onde eu quero chegar. Eu quero chegar no mesmo lugar que você, que é na Canaã celestial, e habitarmos na presença de Cristo para sempre. Amém? Amém. Quero convidá-los então a se colocar em pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvamos e te agradecemos, porque se nessa noite houve entendimento da tua palavra, e se nessa noite mentes e corações foram despertos, isso não é fruto da ação humana, nem da minha parte, isso é fruto do teu Santo Espírito. Somente Ele, Senhor, é que pode passear entre nós, nos dar a iluminação e o entendimento que a gente precisa para sermos despertos. Amém. Então, essa noite é provável que corações e mentes aqui foram esmagadas pelo Espírito Santo com uma verdade pesada. Mas pode ser também, Senhor, que essa noite corações foram fechados porque talvez ouviram aquilo que não gostariam de ouvir, que foi de confronto, de enfrentamento a coisas que acreditam. O Senhor respeita o tempo de cada um de nós. O Senhor é cavaleiro, respeita o livre-arbítrio, porque foi o Senhor que deu. O Senhor sabe que cada um de nós tem um tempo diferente para digerir tudo isso. Nós, por isso, te louvamos também. Mas queremos que o Senhor continue trabalhando conosco, trabalhe em nós, nas nossas dificuldades e limitações, mas nos leve sempre para a tua palavra. Amém. Jesus. Amém. Amém. Gente, só lembrar para vocês que hoje tem aquele lanchinho. Semana passada não teve e alguns reclamaram para mim: cadê o lanche? Cadê o lanche? Providenciamos. Hoje nós temos, tá? Daqui a pouco agradecemos o Hugo pelas palavras aqui. Então, essa pregação do Hugo Hoffman sobre Apocalipse capítulo 13, ele vai continuar no próximo domingo, a besta número 666, tá? O que significa? Ele falou sobre as duas bestas, né? A besta que surge do mar, das águas, e a besta que surge da terra, né? Então, semana que vem a gente continua aqui no Conectado 7 sobre esse assunto importante.